Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um módulo do nosso Guia Definitivo do Conteúdo Vendedor. Eu quero dar os parabéns para todas vocês que estão mandando mensagem, compartilhando todos os ganhos que vocês estão tendo ao colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo aqui ao longo do nosso curso. É essa a ideia, é aprender e não deixar esse conteúdo anotado no seu bloco de notas, no seu caderno, mas muito pelo contrário, aprender e colocar em prática todos os dias aquelas ideias e aqueles insights que vocês têm ao longo das nossas aulas. O conteúdo vendedor, ele só funciona se a gente coloca em prática, se a gente faz a nossa venda acontecer e se a gente prospera a partir disso, servindo da melhor forma a nossa cliente. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito, muito importante, algo que, se você ainda não está fazendo, é importante que você comece a fazer logo, e eu estou falando dos reels, tá? Nós vamos aprender a criar reels mais atraentes, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui da razão de eu trazer um módulo específico sobre os reels, tá? Mulheres, o Instagram, ele já tem mais de 1 bilhão de contas ativas, tá? O Brasil, ele é o terceiro maior em número de usuários. São mais de 110 milhões de pessoas que hoje no nosso país têm o Instagram ativo, tá? O Brasil, ele só fica atrás dos Estados Unidos, se não me engano, da Índia, ok? Então, são muitas pessoas que estão ali, muitas pessoas que estão nos assistindo. E dessas pessoas, mais de 60% dizem que assistem Reels pelo menos uma vez por dia. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que vocês conseguem alcançar quando vocês produzem um conteúdo por meio dos Reels? Então, eu sei que muitas de vocês ainda pensam assim, Mari, mas eu tenho vergonha de aparecer, mas eu não sei o que postar e tudo mais. Fiquem tranquilas, tá? Nesse módulo a gente vai solucionar tudo isso, ok? E eu quero, antes de começar de fato o nosso conteúdo, trazer aqui para vocês o que nós estudaremos, o que nós aprenderemos e colocaremos em prática nesse nosso módulo. Nós faremos um passo a passo para que os rios sejam mais atraentes. E a gente vai começar com os elementos essenciais de um rios de sucesso. Nós já teremos aqui hoje esses elementos. Depois, nós vamos aprender como criar os títulos mais atraentes, mais impactantes. Eu coloco aqui headlines porque vocês podem já ter ouvido esse termo. Headline nada mais é do que o título do nosso Reels. E por que eles precisam ser atraentes, ser impactantes? Porque de nada adianta a gente ter um conteúdo super interessante ali dentro do nosso Reels, se o nosso título não chama a atenção da pessoa que está ali rolando o feed dela. Uma coisa que vocês precisam ter sempre em mente. Quando a gente fala, o meu nicho é, por exemplo, eu, Mari, né? O meu nicho é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. O seu nicho pode ser, por exemplo, moda, artesanato, culinária. Por mais que a gente tenha esse nicho, nunca pense que no Instagram você está concorrendo apenas com as pessoas do seu nicho, tá? Você está disputando a atenção da pessoa que está ali do outro lado com todo mundo. Então, é importante que os seus títulos sejam atrativos para que a pessoa queira parar ali para consumir o que você tem para oferecer para ela, ok? Então, tenha isso sempre em mente. Depois, nós vamos passar para o passo 3. E nele, eu vou apresentar 3 formas de você aumentar as visualizações dos seus rios, tá? Nada aqui mágica, tá, mulherada? É bastante trabalho, é técnica por trás, mas quando a gente coloca isso num método, de uma forma estruturada, é muito mais fácil do que a gente ficar pegando dicas ali espaçadas. Então, por isso que eu já compilei tudo aqui, para que vocês coloquem em prática, e é inclusive o que eu faço, ok? Depois, nós passaremos para o passo 4, onde eu vou ensinar formas de você fazer o Reels sem precisar aparecer. Porque essa é uma demanda que as nossas alunas estão trazendo. Mari, eu tenho que aparecer, mas eu ainda não estou pronta. Para aquela mulher que quer aparecer e que já entendeu o que precisa, tem lá o destrave grave, então depois a gente pode conversar sobre isso. Mas aqui não é o objetivo. Nesse passo é para você que vai fazer Reels e não quer aparecer. Por quê? Não necessariamente porque você tem vergonha e vai lá destravar comigo no Destrave e Grava,
mas pode ser porque talvez naquele dia você não tá a fim de aparecer, sabe? E aí, como que você pode aparecer mesmo sem mostrar o seu rosto? Trarei aqui 7 formas de você fazer esses rios, tá? Eu, inclusive, faço isso também, porque não é todo dia que eu tenho, inclusive, energia para aparecer ali. E aí, eu uso bastante, é super bacana. Vou trazer todas essas formas. Depois, nós passamos para o passo 5, onde eu vou ensinar como fazer CTAs. O que é o que as pessoas chamam de CTA? CTA nada mais é do que chamada para ação. E o que significa isso? Fazer uma CTA é você chegar ali no final do seu conteúdo e convidar a sua seguidora para fazer algo. Então, eu vou trazer aqui 6 que sempre funcionam, porque são aquelas que a gente instiga a pessoa a agir de uma maneira que seja interessante, ok? Em seguida, nós passaremos para o passo 6. E nesse passo 6, eu vou trazer um checklist bem simples, bem rápido, do que você precisa ter para criar um Reels que se conecta com a sua cliente. Porque às vezes a gente vai aprendendo tanta coisa e pode parecer um pouco confuso, né? Então eu trago esse checklist, que eu até inclusive recomendo que você passe a usar essas anotaçõezinhas aqui, sabe? E aí você pode copiar, inclusive, esse checklist aí e deixar ali bem pertinho do seu computador, para que você sempre veja se está cumprindo ali essa listinha para não esquecer nada, tá? Depois, no nosso passo 7, eu vou te ensinar a como parar de perder tempo para gravar conteúdo, tá? E para isso eu vou te trazer ideias criativas para que você grave reels mais rápidos e possa postar todos os dias. Eu sei que você pode dizer que você tem muitas coisas para fazer, eu também tenho, e por isso você não consegue postar todo dia. Mas uma das razões pelas quais você pode, às vezes, não estar conseguindo se fazer tão constante na rede social é porque para gravar um conteúdo você acaba perdendo muito tempo. E aí isso acaba te deixando desanimada, te deixando cansada, e você pensa que não consegue manter a constância. Mas, se você aprende a gravar de uma maneira mais criativa, mais rápida, você ganha tempo e consegue produzir de uma maneira muito mais eficiente. E aí você vai estar mais presente lá, tá? Isso muda o jogo, viu? Muda o jogo e eu digo porque é isso que eu faço. E olha, eu trabalho com as mentorias, eu dou outros cursos, eu faço palestras, eu tenho uma vida. E quando eu entendi que é possível, sim, parar de ficar perdendo tanto tempo quando a gente tem um método estruturado, eu consegui me tornar muito mais presente. E o meu alcance hoje, organicamente, é muito maior. Então, esse passo eu vou te dizer, é assim, a virada. Ok, também, depois desses passos, nós entraremos nos bônus. Esses bônus eu quis trazer para a gente poder ter algo ainda mais profundo e para que vocês saiam ainda mais completas desse módulo de rios, tá? E o que eu vou trazer nesses módulos aqui? Vou falar sobre trends. O que é trends, né? Trends é tendência, significa tendência. O que é isso? É aquilo que hoje está em alta. Então, conteúdos em alta são as trends ou tendências. E eu vou explicar mais a fundo o que significa isso e te ensinar a como encontrar essas trends para que você possa adaptá-las e usar para o seu negócio. Isso vai fazer com que você tenha muito mais chance de ser vista, muito mais chance de atrair os seus clientes, porque você vai estar mais atualizada. E é legal a gente aprender a encontrar isso, porque a gente já tem tudo para fazer, tem que criar conteúdo, atender a cliente e ainda encontrar essas trends. Então, vou te passar aí uma forma mais fácil para que você consiga entender o que está em alta de maneira mais eficiente, ok? Em seguida, vamos falar de hashtags. Gente, como eu já perdi tempo com o tal de hashtags. Isso já me tirou o sono, viu? Quando eu comecei aqui na internet. E por isso que eu sempre trago isso, porque é importante a gente entender o que é essa hashtag no final das contas, como escolher essas hashtags, como usar, quando usar, por que usar, quais não usar. É importante que a gente tenha isso em mente, que hashtag é um assunto meio que delicado, assim, sabe? Se a gente não conseguir escolher de maneira inteligente, isso pode nos trazer algumas dores de cabeça. Então, por isso eu trago aqui no bônus, tá? Porque é bônus porque não é necessariamente para o Reels, serve para todos os conteúdos que você for produzir, ok?
Depois, eu vou ensinar a fazer os agendamentos dos rios para que você não fique perdendo tempo com as postagens. É lógico que é ideal que você esteja lá presente, interagindo com a sua audiência, mas é muito importante que você consiga organizar a sua vida. Por isso, eu trago aqui os agendamentos. Eu, Mari, por exemplo, agendo todos esses meus rios na segunda-feira, e como eu tenho um planejamento, na hora que esse rios vai sair, eu já estou ali na rede social interagindo com a minha audiência. Então, eu vou te ensinar a fazer o mesmo, ok? Depois, o que é rios profissional, né? O que eu chamo aqui de rios profissional? É você aprender a usar técnicas que fazem o seu rios ter essa essência profissional, ou seja, usar o fundo verde para você poder fazer coisas diferentes, dar um efeito mais profissional de uma maneira mais simples ali com os seus dedos. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. E depois, capa de Canva. Por quê? Muitas alunas vieram perguntar, Mari, como que eu vou fazer aquele título lá e fazer de uma maneira que eu possa deixar ele pronto, mas eu não tenho o Canva pago, eu só tenho o Canva gratuito. Não tem problema, nesse bônus aqui eu vou te ensinar também a medida bem certinha e como você faz no Canva gratuito, ok? Então, já estamos combinadas, vamos passar por todos esses passos e começamos aqui já na aula de hoje com o passo 1 dos 7 elementos essenciais para um rios de sucesso. Vamos um a um aqui agora, ok? Primeiro ponto. O que faz um rio ser interessante para aquela pessoa que está lá do outro lado assistindo você? Uma das coisas que mais torna esse rios interessante é esse elemento surpresa. O que é um elemento surpresa? É ter algo que surpreende ali dentro. É alguma coisa inesperada. Eu prefiro que seja divertido, porque isso gera mais interação, isso faz as pessoas encaminharem mais, e por o Instagram ser uma rede de entretenimento. Não que você não possa ter um outro elemento surpresa, mas eu gosto mais desse elemento surpresa quando ele é inesperado, mas ao mesmo tempo divertido. O que também é muito bom, é importante que você tenha quando a gente fala de um Reels que é interessante? Direcionamento. O que eu quero dizer com direcionamento? O Reels que você produz, ele precisa ser direcionado para a sua persona, para a sua cliente ideal. Lembra lá da nossa aula de cliente ideal, como encontrar, como aprender a ouvi-la? Por quê? Você precisa criar um conteúdo que seja para ajudar essa pessoa que você quer atingir. Como nós estamos falando de conteúdo vendedor, a ideia é que a gente atraia pessoas para conhecer mais o nosso trabalho e para que lá no final das contas elas se tornem clientes, ok? Então, não adianta você fazer um Reels direcionado para uma pessoa que futuramente ela não vai consumir o seu produto ou serviço, se o seu objetivo na rede social é vender, entende? O que também é muito importante para um Reels de sucesso? É o que a gente chama de conexão. A conexão aqui é quando, da mesma maneira que você precisa fazer o conteúdo direcionado para sua persona, para sua cliente, é importante que o seu Reels ele seja conectado lá com o que você transforma. Então, eu até coloquei aqui, ó. Lembra lá da sua bio do Instagram, que precisa deixar bem claro a transformação que o seu produto, seu serviço gera na vida da sua persona? Lá no meu caso, ó, se vocês entrarem lá no meu Instagram, deixa eu até ler aqui para vocês como é que ele tá. Não sei, hein, mais de cabeça, gente. Peraí. Transforma o seu talento no seu melhor produto. Vem destravar a sua prosperidade comigo. Lista de espera para mentoria. O que eu faço então? A transformação que eu trago na vida da minha cliente é, por meio do autoconhecimento, ajudá-la a destravar a prosperidade dela, né? E quando eu faço um Reels, eu tenho que sempre, no fundo, ter essa conexão. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre como ela vai se conhecer e vai poder vender melhor no Instagram. Por que uma mulher que não se conhece não vende bem? Tudo isso conectado. Então, lembre sempre da sua missão. Até se a sua bio não tiver ajustada, depois comenta aqui no nosso grupo para a gente poder trabalhar isso, tá? Não vou falar sobre bio aqui porque não é o propósito, mas a clareza do que está lá na sua bio tem que estar sempre conectado. Por quê? O seu Reels, lembre-se, no final,
de tudo que você entrega, você vai levar essa cliente para compra. Então, é importante que sempre exista essa conexão, que seja bem claro a transformação que você traz por meio do seu produto, por meio do seu serviço. Depois, as CTAs. Lembra que eu falei que eu vou ensinar como fazer as CTAs? Então, a gente precisa deixar sempre essa chamada para ação, tá? Pensando no Rio de Sucesso, ele sempre vai finalizar com clique 2 vezes na tela para eu saber que esse conteúdo fez sentido para você. Envie esse Rios para uma amiga, para ela também poder aprender. Dê um like aqui, me manda um coraçãozinho, me manda um foguinho. Sempre um Rios de Sucesso, ele traz isso. Por quê? Porque ele vai gerar interação. Lembrem-se, toda vez que um conteúdo tem bastante interação na rede social, o algoritmo, o tão famoso algoritmo, vai entender que aquele conteúdo é relevante e vai começar a distribuí-lo para mais pessoas. Eu tive uma aluna, uma vez ela fez uma CTA e ela caiu naquilo que a gente chama de explorar, né? No explorar do Instagram. Daí o Reels dela teve muita visualização e ela teve bastante aumento no número de seguidores. Porque é assim que o algoritmo vai entendendo que o que você está produzindo está sendo legal, ok? Então, sempre ter uma CTA bem clara, bem específica, bem fácil, para que a sua persona reaja ali ao seu conteúdo, ok? Depois, algo que é bem bacana também quando a gente fala de um Reels de sucesso, elemento de transição. O que é esse elemento de transição? Ele é algo que chama a atenção da pessoa e que quebre um pouco ali o que ela está esperando. Seja para despertar humor, que é algo que eu acho interessante, mas seja para despertar ali um elemento de virada naquele Reels que você está fazendo. Pode ser aqueles que a pessoa vem aqui, tampa, por exemplo, né? Vamos pegar aí das nossas alunas que são da área de vestuário. Ela tá com uma roupa, daí vem e aparece depois já com um novo look. Ou as nossas alunas da maquiagem, que estão lá sem a maquiagem, depois faz um antes e depois e aparecem maquiadas. Esses elementos de transição são ótimos. Pode ser também quando você vira a câmera, bastante criatividade nessa hora, mas são elementos que quando você pega um Reel de sucesso, eles sempre estão presentes, ok? As famosas hashtags, Rios de Sucesso também tem hashtags estratégicas, tá? Que tem relação com o vídeo, com a trend ou com a tendência, né? E com a persona. Então, o que eu sempre recomendo, tá? Se você ficou em dúvida, nós teremos, né, um módulo específico, mas se você ficou em dúvida hoje, já quer começar, veja as contas daquelas pessoas que são do seu nicho, que são grandes, que são referências para você. Quais são as hashtags que elas têm usado, né? E eu recomendo também que você deixe essas hashtags já salvas, seja no seu bloco de notas, seja naquele grupo do WhatsApp que você tem que ter com você mesmo para colocar todos os seus insights, porque às vezes é naquelas horas que a gente não está trabalhando que vem os melhores insights, né? Então, sempre um Reels de sucesso vai ter essas hashtags também, tá? Então, um exemplo, eu, Mari, falei lá sobre produtividade. Então, as minhas hashtags vão ter a ver com o meu vídeo, que vai ser produtividade, vai ter a ver com a tendência, que vai ser, por exemplo, um áudio que vai estar em alta que eu vou colocar, e vai ter a ver com a minha persona. Então, por exemplo, autoconhecimento. Sempre algo nesse sentido. Reels de sucesso sempre tem essas hashtags estratégicas, nunca hashtags aleatórias, tá? Sempre falo para minhas alunas. Se você não sabe ainda qual hashtag usar, antes de você começar a usar, primeiro não use, assista depois a aula de hashtag e aí passe a usar, tá? Depois, legendas. Gente, tem que ter áudios com legenda, tá? Inclusive, tá lá no nosso material complementar as dicas de aplicativo para fazer as legendas, tá? Eu sugiro os gratuitos, mas tem alguns pagos. Tem uma que tá bem alta agora, mas o aplicativo é pago, a gente só consegue fazer 3. Eu recomendo também, mas aí você vai ter que avaliar se vale a pena no momento que você tá a investir no aplicativo, tá? E uma coisa que é legal também é quando a gente faz os nossos áudios próprios, porque se o seu objetivo for também turbinar o seu Reels, promover o seu Reels, é possível, mas quando você usa efeitos, isso não dá, tá? Então, sempre legendar, mas já fica aí atenta. Se você tiver a intenção de promover os seus Reels, não use efeitos, porque senão o Instagram não permite que você faça esse impulsionamento, tá? Então, só vou recapitular aqui, vou voltar com vocês, tá bom? 7 elementos que um Rio de Sucesso precisa ter, isso que falamos agora.
Vamos para como criar os temas atraentes, em seguida as formas de aumentar as visualizações, depois os rios sem aparecer, em seguida chamadas para ação, depois vamos entender sobre o checklist, as coisas que precisam sempre constar, e depois como fazer rios de maneira mais rápida, mais eficiente, beleza? Vamos depois para os bônus das trends, hashtags, agendamentos, rios profissional e capa de Canva. E nessa aula, 7 elementos essenciais. Então, recapitulando, o que que um Reels de sucesso precisa ter? Um elemento surpresa, o direcionamento para aquela pessoa que ele quer atingir, tá? Falar com aquela pessoa, conexão com a transformação que o seu produto ou serviço traz, uma chamada para ação para gerar interação do seu público, ter um elemento de transição que está bem conectado com esse elemento surpresa, hashtags estratégicas e legendas. Beleza? Ó, venham para a nossa próxima aula. Vamos falar sobre como criar os títulos, temas bem atraentes para que a gente vá trazendo cada vez mais pessoas e sirva cada vez mais com o que a gente faz, de maneira eficiente, com propósito. Então, aproveitem já para baixar o material complementar e bora para o passo 2.